Queridos, estamos aqui mais uma vez na IA Alfa Torre Forte, com essa família linda que está aqui presente. A gente vai falar de um tema hoje extraordinário. Para mim, é a parte da palavra que mais me toca, em todo o seu contexto, em todo o seu conteúdo, porque é aquilo que diz respeito diretamente à nossa salvação. A graça de Deus personificada em Cristo Jesus. Então, nós vamos falar sobre o quê? Nós vamos falar sobre o resgate do ser humano, o resgate de tudo aquilo que houvera sido perdido quando o homem, Adão, o primeiro homem, pecou, transgrediu a lei, os mandamentos de Deus, e ali foi inserido o pecado no mundo. E o que a gente pode observar é que isso gerou não só a destruição do mundo, como trouxe o elemento da morte. E o homem que foi criado para a imortalidade, passou a ser refém da morte. Todos, um dia, serão entregues a ela. Então, isso tudo é o preço do pecado. O pecado que foi gerado lá no início da criação por intermédio de Adão. O título da nossa mensagem de hoje é Tetelestai, que todo mundo acho que já conhece esse termo. Tetelestai foi a última palavra dita por Cristo. No momento da crucificação, antes dele morrer, ele brada, e ele fala em hebraico, Tetelestai, que significa tá pago, tá consumado. E nós vamos entender no decorrer da nossa mensagem, nós vamos entender melhor a aplicação de tudo isso, como tudo isso funcionou e o porquê que Cristo anuncia e brada este nome. Tetelestai foi a última palavra dele. Tetelestai. Está tudo consumado, está tudo cumprido, está tudo pago, quitado. A dívida foi quitada. Isso é a representatividade do termo, da semântica Tetelestai. Então, o título nosso é Tetelestai, o resgate. E o que significa resgate? O sentido da palavra? Bom, é o preço a ser pago pela liberdade de um objeto sequestrado. Resgate também é o ato de libertar mediante o pagamento de determinada importância. Outro conceito é adquirir de novo aquilo que nos pertencia. Adquirir novamente aquilo que nos pertencia. E outro termo, outro significado é libertar da escravidão ou da dívida. Bom, esses são alguns dos significados diretos do que representa o termo resgate. E quando Cristo diz Tetelestai, ele está anunciando o resgate daquilo que se havia perdido. O resgate de uma dívida, o resgate de algo que foi entregue lá atrás, no passado. Então, Jesus anuncia que ele veio trazer o resgate, ele veio trazer o pagamento de uma dívida. Então, vamos entender melhor isso? Primeiro, quando Jesus ele vai até a cruz, ele vai para resgatar várias questões, vários elementos, e a gente vai tratar quais são esses 3 elementos. Que foi um triplo resgate que Cristo fez no momento daquela cruz. Certo? Mas o principal é a vida humana, claro. E aí eu quero começar o nosso estudo falando sobre isso. Qual é o valor de uma vida humana? Hoje em dia, se a gente for ligar as televisões, a gente vai ver que para muitas pessoas a vida humana não tem valor nenhum. Nem a própria vida, porque muitas pessoas estão tirando suas próprias vidas. E pessoas matam pessoas, às vezes por R$10, por R$50, ou matam pessoas simplesmente por um atrito, uma briga no trânsito. Ele é capaz de matar, de ceifar uma outra vida. Pais que matam filhos. Berrações dessa magnitude, dessa envergadura, está cada vez mais comum. As pessoas banalizou tanto que as pessoas parecem
se chocar mais com a morte ou o sacrifício ou uma depravação em cima de animais do que em cima de pessoas. Às vezes, uma matéria que diz respeito à agressão de um animal tem chocado, talvez, muitas pessoas, muitos de nós, mais do que a agressão de um ser humano, de tão banalizado que ficou. Então, a pergunta é essa: quanto vale, qual é o valor, quanto custa uma vida humana? Cristo disse que a vida humana, uma pessoa, o ser humano, ele vale mais do que o mundo inteiro. Ainda que você dê todos os bens de todas as nações, em troca da vida de um ser humano, esse valor não é suficiente para pagar uma vida. Então, você vale mais do que o mundo inteiro. E aí a gente tem, dentro do nosso cotidiano, das nossas histórias, de tudo aquilo que a gente conhece, a gente tem vários exemplos de pessoas que deram um valor para as pessoas. Deixa eu desligar meu celular aqui, querido, senão eu não consigo. Então, nós temos exemplo de várias pessoas que deram valor ao ser humano. Então, nós temos um exemplo, eu não sei se vocês assistiram, o filme da Lista de Schindler. Alguém aqui assistiu? A Lista de Schindler, Daisy assistiu? É impressionante, né, aquele filme, porque diz respeito a um alemão, eu não recordo se ele é polonês, foi criado na Alemanha, o Schindler. Ele era um homem muito rico, e à medida que os judeus eram escravizados, iam para o gueto, iam sendo levados ali para Treblinka, para Auschwitz, para aqueles campos de concentrações, ele pegava todo o seu dinheiro, o dinheiro que ele possuía, ele começou a comprar os judeus para que eles não fossem mortos. Então, ele pagava pela vida daqueles judeus para libertá-los. E é muito emocionante quando chega no final e não sobra nada, ele perde tudo. Todos os bens, a sua fábrica, tudo, ele perdeu a fim de resgatar os judeus. E é muito emocionante no final que ele olha para o relógio dele, um relógio certamente de valor, e foi o único bem que sobrou. E aí ele resgata um último judeu e ele entrega o relógio dele. Então, são histórias que nos emocionam, porque a gente vê que tem pessoas que conseguiram compreender isso. Isso, só uma pessoa que tem o amor de Cristo é capaz de fazer algo desse nível. Mas a gente encontra outras histórias tristes, inclusive narrada na própria Bíblia, quando a gente vê que Judas, não obstante, a despeito de estar juntamente com Jesus, caminhar com Jesus, ter um cargo de confiança, ele vende a honra, ele vende a sua dignidade, entregando Jesus por 30 moedas. Um valor muito insignificativo. Então, qual o valor que uma vida humana possui? Esse é o primeiro aspecto que nós temos que considerar, para que possamos entender o valor desse resgate. Então, se nós temos uma vida, se cada um de nós tem um valor acima de todos os bens e de tudo que o mundo possui, quando eu falo mundo, queridos, eu estou falando de pedras preciosas, de ouro que ainda estão escondidos, de petróleo e tudo mais que existe no mundo. O valor da sua alma vale mais do que todo esse mundo. Então, primeiro a gente tem que identificar o valor do mundo e o valor de cada um de nós. Por quê? Porque tudo isso aí entrou dentro daquilo que Jesus veio como sua função para resgatar. Então, quanto custou o resgate? E aí a gente vem com essas perguntas. Então, houve um custo. E qual foi esse custo? E quanto custou o resgate de todos os seres humanos, o resgate de tudo que existe no mundo e na Terra? Eu quero começar lendo Marcos. A gente vai ler no capítulo 10, vamos ler o versículo 45. Diz assim a palavra do Senhor: porque o Filho do Homem também não veio para ser servido,
mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Então, aqui o texto mostra que Jesus, ele não veio com o fim de ser servido, muito embora ele é o próprio Deus, o Deus que se fez carne e habitou entre nós. Mesmo assim, ele não veio com o objetivo de ser servido, mas ele veio com o objetivo de servir a cada um, inclusive dando a sua vida em resgate de muitos. Por isso ele grita lá, tetelestai, eu vim para resgatar e cumprir, está consumado, eu cumpri o resgate. Jesus não só nos livrou da morte, mas conquistou na cruz tudo aquilo que foi roubado. Qual o preço pago por Jesus? Nós sabemos o preço pago por ele. Foi a própria vida, foi o seu sangue. Esse foi o preço pago por todo o resgate. Mas o que nós vamos entender aqui hoje, é lógico que acredito que todos aqui já sabem dessa história, sabe que Jesus foi até aquela cruz para nos resgatar, sabe que ele gritou, tetelestai, sabe que ele pagou o preço, e pagou com a própria vida, e pagou com o derramar do seu sangue, sangue inocente, sangue de alguém que não pecou. E aí Jesus paga o preço do resgate. Mas o que nós precisamos entender é todo o ambiente, toda a história que envolveu essa ação de Jesus. O que foi, de fato, perdido quando o homem pecou? Será que ele simplesmente perdeu o direito à imortalidade e passou a morrer? Foi só isso que aconteceu? Não aconteceu mais nada. O que aconteceu com o paraíso, que é o ambiente onde se vivia, e de repente ele foi mandado para um local inóspito, um local baldio, um local onde não existia aquele mesmo ambiente que existia dentro do paraíso? O pecado gerou um déficit, o pecado gerou um declínio em tudo. O universo, nós vemos que está em decadência, estrelas morrem, tudo isso fruto do pecado. O pecado gerou uma catástrofe, um caos, um cataclismo, não só no ser humano, mas em toda a Terra e em todo o universo, fruto do pecado de um homem. Mas Jesus, ele veio para pagar o preço. A palavra de Deus diz que Deus olhou para a terra e não viu um justo sequer. Não viu ninguém que pudesse pagar o preço do que foi vendido, do que foi entregue a Satanás lá no paraíso por meio do pecado de Adão, mormente de Adão. Então, queridos, chegou um ponto que a humanidade estava fadada à morte, à decadência total, sem salvação, sem direito à salvação. Mas por meio do segundo Adão, por meio de Jesus Cristo, essa salvação nos alcançou. Lá em Efésios, no capítulo 1, verso 7, diz o seguinte: por intermédio dele quem? Jesus, temos o livramento por resgate. Então, novamente, vem a palavra de Deus nos mostrando que o nosso livramento veio por intermédio de um resgate, por meio do sangue de Jesus. Sim, o perdão das nossas falhas, segundo as riquezas da sua bondade imerecida. Por quê? Porque nós não merecemos. Nós não merecemos aquilo que Cristo fez por nós. Porém, Deus amou o mundo de tal maneira que dá o seu único filho em resgate de todos nós. A dívida. Bom, vamos entender isso lá do início, para que a gente possa ter uma compreensão melhor e uma magnitude, uma perspectiva mais ampla e assim poder entender melhor o que foi gerado lá no passado e o que veio a ser resgatado, e quando é que nós tomaremos, ou o que já tomamos posse daquilo que foi, por direito,
conquistado naquela cruz. Bom, com o pecado do homem, em primeiro lugar, a terra se tornou maldita. Gênesis 3:17 diz assim a palavra do Senhor. Aliás, primeiro a João 5:19. O mundo jaz do maligno. Então, quando o homem peca, o homem entrega tudo aquilo que foi deixado para ele, entrega na mão de Satanás. Então, a terra, o mundo jaz do maligno. A terra jaz do maligno. E lá em Gênesis 3:17, Deus repreende Adão e fala: maldita é a terra por causa de vós. Então, Deus amaldiçoa a terra e ela vai para a mão de Satanás por causa do pecado e da desobediência do homem. Então, essa foi a primeira dívida gerada com o pecado. Guardem bem, nós perdemos a terra quando o homem pecou. Segundo elemento, o corpo. Gênesis 3:19. O corpo é amaldiçoado. Deus diz: do pó viestes e ao pó agora tornarás. Porque o homem foi criado para a imortalidade. O homem não foi criado para morrer. Só que o pecado gerou a morte. E aí Deus amaldiçoou o corpo do homem e diz: você veio do pó e para o pó agora você voltará, por causa do pecado que você cometeu. Então veja bem, queridos, a terra foi amaldiçoada e agora o homem, o corpo do homem físico, o corpo físico também é amaldiçoado. Mas tem um terceiro elemento aí também que houve maldição sobre ele, que é a alma, a vida eterna. Então, houve uma maldição sobre a alma do ser humano, porque ele poderia morrer, o corpo morrer, e a alma dele ser salva. Mas não, com o pecado, principalmente a alma sofreu. E diz assim a palavra de Deus lá em Gênesis capítulo 3, versículo 22, para que não estenda o homem a mão e tome também da árvore da vida, e coma e vive eternamente, Deus o lançou fora do Éden. Outra passagem, a palavra de Deus diz: a alma que pecar, essa perecerá. Então, notem bem, houve uma maldição sobre a terra, houve uma maldição também sobre o corpo, e houve uma maldição sobre a alma. E é interessante a escala disso, em níveis de prioridade, que aquilo que menos vale, Deus amaldiçoou primeiro, que é a terra. Em segundo lugar, o corpo. E aquilo que é mais valioso, a alma, foi a terceira a ser amaldiçoada, por último. E é interessante notarmos isso, porque mais à frente a gente vai ver como que esse processo aconteceu e ainda acontece no resgate de cada um desses elementos: terra, corpo e alma. Então, compreendam bem, não se esqueçam. Foi amaldiçoado a terra, foi amaldiçoado o corpo e foi amaldiçoado a alma no momento em que o homem peca. Agora, vamos entender algumas passagens da palavra de Deus. Cristo veio, presta atenção em tudo que eu vou explicar agora, queridos. Cristo veio em resgate de tudo aquilo que se havia perdido dentro de um estatuto legal, dentro de uma ordem legal. Porque da mesma forma que nós estamos sujeitos às leis aqui na Terra e às leis de Deus, existem leis celestiais que precisam ser cumpridas. O diabo, ele poderia fazer muito mais do que ele faz. Só que ele não pode, porque ele está debaixo de uma lei, ele tem um limite para agir, senão ele matava todo mundo.
Ele tem um limite para agir. Então, por exemplo, a pessoa está em pecado. Deixa eu matar essa pessoa, porque ela já não vai para o céu mais. Vou pegar nesse momento que ela está fraca aqui e já destruo a vida dela. Não, ele não tem esse poder. Você vê que tem certas coisas que ele ainda tem que pedir autorização. E aí entra, por isso é interessante a gente entender isso, viu, irmãs? Principalmente as irmãs que estão dando exemplo para os homens aí, as irmãs de oração, o poder que há na oração. Porque quando você ora, você autoriza, pela lei do livre-arbítrio, você autoriza o céu a agir. Porque é em respeito ao livre-arbítrio. Por isso existe a oração. Então, Deus respeita as leis que foram criadas por ele e exige respeito sobre elas. Então, por que eu estou falando tudo isso? Porque Jesus, quando ele vem, que o Espírito se torna carne, e ele vem e habita entre nós, ele vem debaixo de uma égide, ele vem debaixo de uma regra, de uma lei espiritual celestial, por isso que ele não podia pecar. Porque se ele peca, ele quebra a regra e ninguém se salvaria. E ele mesmo estava correndo risco, porque ele vindo, ele poderia, a palavra de Deus fala que ele é sujeito às mesmas coisas que nós, como seres humanos. Então, se ele erra, se ele tropeça, se ele, na tentação do deserto, lá com Satanás, se rende aos reinos e tudo aquilo que foi oferecido para ele, ele perderia o propósito da vida dele e as nossas. Então, ele veio debaixo de uma égide, ele veio debaixo de regras celestiais que precisavam ser na íntegra cumpridas. E aí é interessante que quando a gente lê a Bíblia, a gente começa a entender tudo isso. O porquê das coisas, o porquê de Cristo vir, o porquê dos elementos de sacrifício que existiam no Antigo Testamento. Por que as pessoas sacrificavam ovelha? Por que as pessoas guardavam sábado? Por que existiam vários rituais? Por que existiam várias celebrações? E aí vamos ler o que está escrito lá em Hebreus, capítulo 10, versículo 1. Prestem atenção nisso, porque são duas chaves que nós temos que sistematicamente envolvem o Antigo Testamento com o Novo Testamento. Diz assim a palavra de Deus: tendo a lei do Antigo Testamento, a sombra dos bens futuros do Novo Testamento, e não a imagem exata das coisas. Então, aqui, o autor da carta dos Hebreus, ele está dizendo que a lei funcionava como uma sombra, não a imagem perfeita, mas uma sombra das coisas futuras. Em outra passagem de Colossenses, a gente vai ler um texto de Colossenses, mas tem uma outra que diz respeito às coisas também celestiais. Então, todas aquelas leis que foram, tantas de rituais como de celebração, são leis que nos remetem às questões futuras e às questões celestiais. O que está escrito em Colossenses, capítulo 2, versículo 17? Diz assim a palavra do Senhor: estas são sombras, ou seja, as leis, são sombra das coisas futuras. A realidade, porém, encontra-se em Cristo. Então, tudo aquilo que foi implementado, toda a lei deixada por Deus no Antigo Testamento, lá na Torá, tudo aquilo na tábua dos 10 mandamentos, tudo aquilo ali se tornou apenas uma sombra das coisas futuras, que remeteriam a Cristo e das coisas celestiais. Então, tudo aquilo foi deixado para a gente como exemplo. E por que nós precisamos entender isso? E qual a conexão que tem isto? O que isso tem a ver com o que a gente está falando acerca do resgate de Jesus? Porque as leis deixadas lá no passado, e a gente vai ler um texto agora de Levítico 25, aquilo ali demonstrava em que nível que poderia acontecer o resgate. O resgate do ser humano, gente, presta atenção, se liguem no que eu vou falar aqui agora. O resgate do ser humano só poderia acontecer por intermédio de um parente de primeiro grau. Vocês não têm noção do que Deus fez.
Não poderia haver resgate se não fosse por um irmão, um parente de primeiro grau. E aí Deus olhou para a terra e não viu um justo sequer, porque Moisés, de repente, se fosse esse homem, ele poderia pagar o preço. Sendo um homem fiel, sem pecado, ele poderia pagar um preço, mas Moisés matou um homem. Davi poderia ser esse homem, mas Davi também colocou um homem no empreitado para que morresse. Ele adulterou com a mulher do seu homem de confiança, do seu amigo. Deus olhou para a terra e não viu um justo sequer, todos os pecados destituídos estão da graça e da glória de Deus. Então, quando Deus olha para a terra e não vê um resgatador, não vê alguém que possa pagar o preço para resgatar de volta aquilo que se havia perdido. Primeiro, a terra. Segundo, o corpo. Terceiro, a alma do ser humano. Aí Deus, com seu amor pleno, que é incompreensível, pega o seu filho e o entrega em resgate de muitos. Mas aí olha o que está mais extraordinário nessa história. Jesus, dentro da égide das regras espirituais, ele não poderia pagar o preço por nós. Por quê? Porque ele teria que se transformar no nosso irmão. Aí o que Deus faz? Deus nos adota como filhos, para que Jesus se tornasse o nosso irmão e tivesse legalidade. Como nosso irmão de primeiro grau, chegar lá e pagar. Eu pago o resgate. Do contrário, nós não poderíamos, mesmo com o sacrifício de Cristo, nós não poderíamos ser resgatados, porque estaria fora das leis espirituais. Ah, pastor, mas como que eu sei disso? Como que o que o senhor está falando, eu posso saber que, de fato, é verdade que nós nos tornamos herdeiros, e aí Deus tem que cumprir também isso, porque se nós somos filhos, nós somos herdeiros, co-herdeiros de Cristo. Por quê? Porque nós somos adotados como filhos por Deus. Passamos a ser filhos de Deus, e com isso nos resta agora o direito sobre a herança dos céus. Olha o que Deus teve que construir. Olha o que Deus teve que fazer. Então, não foi simplesmente, se eu posso dizer assim, simplesmente, pegar o seu filho e levá-lo até a cruz com todos os nossos pecados sobre os seus ombros, mas teve que ir além disso. Ele teve que fazer todo um processo, nos adotar como filho, e aí que foi a destruição, porque o diabo achou que ele não tinha legalidade para chegar lá na cruz, mas não, Deus nos adota, nos coloca como Cristo, nosso irmão de primeiro grau, para que legalmente ele pudesse pagar o preço. Como eu li para vocês em Hebreus, em Colossenses, aquilo que foi colocado como lei, lá em Levítico, é sombra das coisas celestiais. Quando fala o fim da lei é Cristo, porque Cristo veio para poder cumprir. Por isso ele falou, tetelestai, está tudo cumprido, está tudo consumado. Vamos ler o que diz Levítico 25? No ano do jubileu, era o ano do resgate. Amém, queridos? Todos concordam? O ano do jubileu era o ano do resgate. E lá em Levítico 25, a gente vê toda a estrutura desse processo. Porque no ano do jubileu, as leis colocadas na terra, elas correspondem, elas ilustram, elas enfatizam toda a lei espiritual. Então, Deus já construiu as leis, por isso ele coloca lá em Levítico o que deveria ser feito. E aqui ele coloca toda a regra, e foi essa regra que foi obedecida por Cristo em resgate de nós. Olha o que diz Levítico. Eu depois até oriento vocês, queridos. Pega Levítico 25 e leia todo o capítulo. Levítico 25. Como o nosso tempo aqui é curto, eu vou ler só uma parte, tá bom? Levítico 25, a gente vai ler do 24 ao 30, onde fala sobre a terra. Então, o primeiro ponto que nós vamos alcançar é a terra.
Depois, mais à frente, nós vamos falar sobre o ser humano, ok? Terra. Portanto, em toda a terra da vossa possessão, dareis resgate à terra. O que está falando aqui o texto? Sobre resgate da terra. Uma terra que havia sido perdida. Agora, quando o teu irmão empobrecer, quem? Teu irmão. Empobrecer e vender alguma parte da sua possessão, então virá o seu resgatador, seu parente, e resgatará o que vendeu seu irmão. A lei estabelece que somente um parente poderia pagar o preço do resgate. Continuando. E se alguém não tiver resgatador, porém conseguiu o suficiente para o seu resgate, então contará os anos desde a sua venda, e o que ficará restituirá ao homem a quem a vendeu, e tornará a sua possessão. Foi aquilo que eu disse. Se o homem conseguisse pagar, ele retornaria e teria a possessão da terra. Mas ninguém conseguiu fazer isso, somente Deus. Mas para tal ação, ele precisaria se tornar o nosso parente, o nosso irmão. Vamos continuar o texto. Mas se não conseguiu o suficiente para restituir-lhe, então a que foi vendida ficará na mão do comprador até o ano do jubileu. Porém, no ano do jubileu, sairá, e ele tornará a sua possessão. E quando alguém vender uma casa de moradia em cidade murada, então poderá resgatá-la até que se cumpra o ano da sua venda. Durante um ano inteiro será lícito o seu resgate. Mas se cumprindo-se-lhe um ano inteiro, ainda não for resgatada, então a casa que tiver na cidade que tem muro, em perpetuidade ficará ao que a comprou, pelas suas gerações. Não sairá no jubileu. Então, o que nós estamos vendo aqui, que só volta no jubileu com o resgate, com o pagamento de um parente. Então, a terra só poderia ser restituída nessas condições. Se viesse um terceiro, quem comprou ou adquiriu a terra, seja por penhora ou por qualquer outro motivo, ele não poderia devolver a terra. Vocês compreenderam isso, queridos? Então, a terra ela era vendida para um terceiro, para um comprador, ou então ela era entregue por dívida, não importa o motivo. Essa terra ficava com quem comprou até o jubileu. Se um parente de primeiro grau fosse lá, ele poderia resgatar aquela terra em nome do seu parente e a terra voltar para ele, ou a casa morada voltar para este homem. Este é o resgate, foi o que Cristo fez por cada um de nós. Continuando, e aí agora vai falar do escravo, vai falar do ser humano, que é mais importante do que a terra. Levítico 25, 47 ao 49, diz assim: e se o estrangeiro ou peregrino que está contigo alcançar riqueza, e teu irmão que está com ele empobrecer, e vender-se ao estrangeiro ou peregrino que está contigo, ou a alguém da família do estrangeiro, depois que se houver vendido, haverá resgate para ele. Um de seus irmãos o poderá resgatar. Vou repetir. Um de seus irmãos o poderá resgatar, ou seu tio, ou filho de seu tio o poderá resgatar, um parente de primeiro grau, ou um dos seus parentes da sua família o poderá resgatar, ou, se alcançar riqueza, se resgatará a si mesmo. Compreende? Quando o homem não conseguiu resgatar a si mesmo, quando o homem não conseguiu ter o valor, o preço do resgate, porque somente com uma alma pura poderia conseguir esse preço, sem pecado.
Então, quando o homem não conseguiu, Deus coloca Cristo como nosso irmão. Cristo como nosso irmão, para que ele tivesse autoridade legal de pagar o preço de tudo aquilo que se havia perdido. O que Deus faz com tudo isso, queridos? C.S. Lewis tem uma frase maravilhosa que ele diz que o Filho de Deus se torna homem para que o homem possa se tornar o Filho de Deus. Gente, isso é muito lindo. Vou repetir. O Filho de Deus, Jesus, o Filho de Deus, se tornou homem, a fim de que cada homem pudesse se transformar no Filho de Deus. Foi isso que Deus veio para cumprir, para trazer o resgate a todos nós. Por isso ele amou o mundo de uma maneira tão incompreensível, entregando seu próprio Filho em resgate de muitos. E aí, como que veio a quitação de tudo isso? Como que veio? Porque Jesus, quando ele vai àquela cruz, ele resgata. E aí que nós precisamos ter a compreensão é isso. Quando Jesus ele grita tetelestai, ele grita assim, está pago. A dívida foi paga. Está tudo consumado. Isso significa tetelestai. Então, Cristo anuncia, eu paguei a dívida. Eu cumpri todo o processo. Eu dei a herança de Deus que Deus não repartia com ninguém, ele reparte com nós. Reparte conosco, para que nós tenhamos direito à salvação. Então, Cristo cumpre todo o processo e anuncia, tetelestai, eu paguei a dívida. Vamos entender sobre a alma, porque o que é importante, querido? Nós entendermos, porque muitas perguntas surgem, às vezes as pessoas perguntam assim, bom, eu não compreendo, porque Jesus foi até a cruz e lá, em resgate, ele toma a posse da terra, perfeito? Amém? Vocês compreenderam isso? Entenderam o que está em Levítico 25? Jesus pagou o preço e a terra volta para nós, seus irmãos, porque ele pagou o preço para nós. Mas aí muitas pessoas questionam, mas por que a terra continua do jeito que está? Com guerra, meteoro caindo, tsunami, é tanta tragédia. Nós vamos entender. Por que o nosso corpo, que foi resgatado, ainda está sujeito à morte, a doenças, a tantas mazelas? Se Jesus, na cruz, resgatou e trouxe cura para todos nós. Nós vamos entender. Vocês lembram que no início, Deus amaldiçoou primeiro a terra, depois ele amaldiçoa o corpo, depois amaldiçoa a alma. Na escala de valores, qual é o mais importante? A alma, que vale mais do que o mundo inteiro e vale mais do que o corpo. Em segundo lugar, o corpo. O nosso corpo ainda vale mais do que o mundo. Em terceiro lugar, o mundo, a terra. Então, na escala de valores, Deus amaldiçoou aquele que valia menos, depois o corpo e depois aquilo que valia mais, que é a alma. No resgate, isso acontece ao contrário. Deus abençoa, em primeiro lugar, a alma. Em segundo lugar, o corpo. E em terceiro lugar, a terra. Como que isso funciona dentro da nossa realidade, daquilo que a gente já vê? E daquilo que a gente sabe que acontecerá em tempos próximos. Quando Jesus ele vai à cruz, ele já concede ao homem aquilo que tem maior valor, a salvação, a vida eterna. Por isso que quando o inimigo, o ladrão está do lado dele, ele fala, hoje mesmo estará comigo no reino de Deus, no paraíso. Por quê? Porque o mais importante é a alma. No momento que Cristo vai à cruz, o ladrão da cruz já é o exemplo disso, que a alma já é salva. Então, desde o momento em que Cristo foi à cruz, todos aqueles que aceitam o Senhor como Salvador e anunciam o que Cristo fez, e creem que Ele é poderoso para perdoar os seus pecados, já está salvo. A tua alma está salva. A alma de cada um aqui
é uma alma salva, morada do Espírito Santo, porque foi o resgate de Cristo na cruz que nos concedeu isso, nos concedeu esse direito. Mas aí você me pergunta, mas vem cá, e o resgate do corpo? E o resgate da terra? Não é direito nosso? Não foi adquirido lá na cruz? Sim, foi adquirido lá na cruz. E aí eu vou usar aqui um exemplo do direito, da justiça. Como advogado, eu já entrei com ações de reintegração de posse, de esbulho, de invasões em terras, em casas, que foi necessário ingressar com ação de reintegração de posse. E aí você tem a sentença no final, o juiz dá a sentença, que a terra deve ser restituída ao dono, ao proprietário legítimo. Quando Cristo vai à cruz, ele dá a sentença. A terra deve ser devolvida aos seus legítimos donos, que somos nós, lá no início da criação. Jesus veio e pagou o preço. Satanás, você não é mais dono do mundo, agora é dos meus irmãos. Perfeito, queridos? Só que isso ainda não aconteceu. Na justiça, a gente tem a sentença. Mas todos vocês sabem que tem a sentença, mas depois da sentença, a pessoa precisa ser intimada. Se ela não obedecer, o oficial de justiça vai junto com policiais, com militares, para coercitivamente retirar a pessoa de lá, passar um trator nas benfeitorias que ela fez. É verdade ou não é? E, às vezes, esse processo pode demorar 1 ano, 2 anos. Vem cá, mas já não foi dada a sentença? Foi. Mas tem que seguir todo o processo legal para a retirada do invasor. E é isso que vai acontecer com respeito ao resgate da terra. Então, nós tivemos a salvação ali na cruz. O segundo, mais importante, o que é? Não é o corpo? E quando é que vai acontecer o resgate do corpo? Quando é que nós vamos vencer a morte? E o nosso corpo vai ser transformado num corpo incorruptível, num corpo imortal, no arrebatamento da igreja. Vamos ler o primeiro texto, que diz respeito à alma. Efésios 1, no versículo 13 e 14, diz assim a palavra de Deus: depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo Cristo também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da vossa herança, para a redenção da possessão adquirida lá na cruz, para louvor da sua glória. Gente, olha que texto revelador. É o penhor, o Espírito Santo selado em nós, é o selo que foi dado na cruz. Deus sela com o Espírito Santo, nos garantindo a herança, a redenção da possessão adquirida. Adquirida onde? Lá na cruz. Então, a gente carrega esse selo para que no dia do arrebatamento, o nosso corpo, que está selado com o selo da vitória, conquistado lá na cruz, seja o nosso corpo, então, transformado no corpo incorruptível de glória. Eita, você pode glorificar a Deus por isso? Gente, isso é forte demais. O plano da redenção é algo maravilhoso. É algo incrível que Deus fez. A que ponto Deus chegou para salvar? Se fosse necessário uma única alma, Deus faria tudo isso. E aí vem em segundo plano o resgate do corpo, que é o arrebatamento da igreja. Onde que está escrito isso? 1 Coríntios, no capítulo 15. Vamos ler o versículo 52 ao 55. Eu peço um pouco de paciência para que a gente possa ler essas passagens que são fundamentais para que a gente possa entender todo o processo. Vamos ler? Bom, está escrito assim: no momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta, a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis. Quais mortos? Aqueles que morreram em Cristo Jesus. Eles vão primeiramente ressuscitar incorruptíveis, sem pecado, sem serem mais alcançados pela morte. E nós, os vivos, seremos transformados. O nosso corpo vai ser
simplesmente no abrir e fechar de olhos, como diz a palavra, será transformado. Porque é necessário que este corpo corruptível, que está até hoje, se revista da incorruptibilidade, e o que o corpo mortal se revista da imortalidade. E quando este corpo corruptível se revestir de incorruptibilidade, e o que é mortal se revestir de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Que vitória? A vitória de Cristo na cruz. Onde está a morte, a tua vitória? Onde está a morte, o teu aguilhão? Glória a Deus por isso. Glória a Deus pelo selo do Espírito Santo. Glória a Deus, porque quando soar essa trombeta, o corpo nosso vai ser transformado. Esteja você dentro de um túmulo, esteja você respirando aqui nessa terra, haverá ressuscitação, haverá transformação, porque foi conquistado lá na cruz, e o selo da vitória está em cada um de nós, que é o Espírito Santo. E, por fim, o resgate da terra, que é o último elemento e o menos importante, ele será o último a ser estabelecido. Foi conquistado na cruz, mas o direito e a posse daquilo que foi sentenciado lá na cruz dar-se-á na volta de Cristo, quando ele vier com todos os seus anjos, e que todo homem da terra, todo joelho se dobrará, seja o homem mais rico do mundo, seja o homem com maior poder nessa terra, vai ter que dobrar o joelho, todos diante de Jesus. E aquele homem que foi até a cruz, nu, envergonhado, sendo cuspido, passando vergonha da sua nudez, pagando pelo pecado de todos nós, estará num trono de ouro, com cetro de ferro, e todo ser humano, não importa o quanto seja poderoso e rico, vai dobrar o seu joelho e dizer: só o Senhor é Deus. E aí vem o resgate da terra, que é quando desce a Nova Jerusalém com Jesus e com todo o seu povo que foi arrebatado, desce para tomar posse daquilo que foi conquistado lá na cruz. Apocalipse 19, versículo 11 a 16, diz assim: vi os céus abertos e diante de mim um cavalo branco, cujo cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro. Esse cavaleiro é Jesus. Ele julga e guerreia com justiça. Seus olhos são como chamas de fogo, e em sua cabeça há muitas coroas, e um nome que só ele conhece e ninguém mais. Ele está vestido com um manto tingido de sangue, e o seu nome é Palavra de Deus. Glória a Deus. Os exércitos dos céus o seguiam, vestido de linho fino, branco e puro, e montados em cavalos brancos. Amém, queridos? A gente vai estar nesse exército. De sua boca sai uma espada afiada, com a qual ferirá as nações. Ele as governará com cetro de ferro. Ele pisa o lagar do vinho, do furor da ira do Deus Todo-Poderoso. Em seu manto, em sua coxa, está escrito este nome: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Glória a Deus. Você pode glorificar a Deus por todo esse projeto. Você pode glorificar o nome do seu Deus por você possuir esse selo que te dá entrada nos céus, esse selo que te garante a vida eterna, esse selo que te abençoa, que te consola, que intercede a Deus por você com gemidos inexprimíveis. Esse é o selo que foi colocado em nós. É a garantia de que Deus não é mentiroso, Deus não é homem para que minta, mas que todas as suas promessas têm se cumprido e se cumprirá ao longo dos anos. E está muito perto de tudo isso, queridos, porque todas as profecias estão se cumprindo. Então, queridos, que o Senhor possa abençoar a vida de vocês, de cada um. E eu quero fechar com uma passagem que está em Colossenses, que é muito forte para mim. Colossenses, capítulo 2, a gente vai ler o versículo 14 apenas, para a gente fechar. Diz assim: Jesus cancelou o título de dívida.
que consistia em ordenanças e que era contrário a nós. Ele removeu a dívida, cravando-a na cruz. Quer dizer, como se existisse um boleto espiritual contra nós. Uma dívida que chegou com juros e correção a um ponto impagável. Jesus paga, ele pega o título e ele crava na cruz. E grita, tetelestai, está pago. Eu paguei a dívida. Cristo pagou a tua dívida, minha irmã. Cristo pagou a tua dívida, meu irmão. Cristo pagou a minha dívida. Nós devíamos. É por isso que quem não aceita o Senhor Jesus como seu Salvador não tem salvação. Porque você não está reconhecendo que ele pagou a tua dívida. Cristo pagou a tua dívida. Pagou em seu lugar. Nós precisaríamos estar naquela cruz. Era nós que deveríamos estar lá, cada um carregando uma cruz. Mas não, ele carregou por nós. E ele pagou a dívida que foi adquirida lá no início da criação. Ele vem, vai até a cruz, sem pecado, uma ovelha pura, imaculada. E ele paga o valor da dívida, cravando-a na cruz. Feche os seus olhos, eu quero orar com você. Ó Deus, em nome de Jesus, Pai. Deus, em nome de Jesus. Pai, que essa palavra possa ficar cravada no nosso coração, Deus, eu te peço. Espírito Santo, o Espírito do selo. Eu te peço, Espírito Santo, que o Senhor possa colocar essa palavra enraizada no nosso coração, para que jamais ela possa sair daqui, Pai. Que possamos, ó Deus, sempre trazer à memória, Deus, tudo aquilo que o Senhor fez por nós naquela cruz. Todo o processo que foi engendrado por Deus, para que nós hoje tivéssemos direito à salvação. E uma salvação pela graça, Senhor, gratuita. Hoje, nesse mundo, tudo se paga, mas a salvação não. Ela é gratuita. Simplesmente eu preciso abrir a minha boca e confessar, Deus, eu reconheço que tu és o único Salvador. Não há outro Salvador neste mundo. Não há ninguém que tenha pago o preço. Somente o Senhor Jesus foi até aquela cruz e pagou o preço pelo resgate, se fazendo nosso irmão e gerando em nós a benesse de uma herança eterna, de salvação e de glória. Deus, obrigado por tudo, Pai. Obrigado por Deus, por nos amar tanto, Deus, como está lá em João 3,16. Deus, o Senhor nos amou tanto, Deus. Eu fico pensando nos meus filhos, Pai, eu não teria coragem de entregar o meu filho à morte, Deus. Para tantas pessoas, Deus. Como que pode, Deus? Na minha mente isso não é incompreensível, Deus. Mas o Senhor nos amou de uma maneira tão grande, e mesmo sendo nós pecadores, praticantes de pecados terríveis, que nos envergonha, o Senhor mesmo assim, o Senhor deu o teu filho passar por tudo aquilo que ele passou, Deus, para que fôssemos resgatados e a dívida fosse paga. Por isso, Deus, o Senhor Jesus é o nosso caminho, a nossa verdade e a vida, e ninguém vai até o Senhor, Deus, se não for por intermédio dele. Que o Senhor possa, Deus, nos abençoar e fazer com que essa palavra se frutifique, Deus, e possa alcançar ainda mais corações. É o que eu te peço em nome de Jesus, Pai. Amém. Amém, Amém, queridos. Amém. Glória a Deus Deus. abençoe. Então, vocês, deixa eu parar a gravação aqui.